Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperar que resolver os problemas com relação ao áudio. Só para checar se está tudo ok. E começamos. Aí eu já passo a palavra para o Pablo para dar o treinamento. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Eduardo, da equipe de expansão da FEGESP. Hoje nós temos nosso segundo treinamento da sequência de treinamentos do programa Elevação. Então, quem vem nos trazer um pouco de conteúdo hoje é o Pablo Serri, diretor de gestão de pessoas da Produção Júnior. Ele vai falar um pouquinho de gestão de pessoas, processo seletivo, isso eu deixo a palavra para ele falar para vocês. O que a gente queria dizer é o seguinte: como que vai funcionar o webinar? Vocês assistem pelo link do YouTube e qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês comentem aí embaixo do vídeo de vocês, naquele espaço de comentários do YouTube mesmo. Vocês escrevam os comentários lá, que a gente vê, passa para o Pablo e ele responde vocês. A gente está fazendo uma dinâmica seguinte: o instrutor termina de dar o treinamento aí de 1 hora e pouco, mais ou menos. A partir do momento que ele terminou, a gente abre um espaço só para perguntas. Então fica legal que ele termina o conteúdo e colhemos as perguntas de vocês. Então ele responde com calma cada uma delas. Mas nada impede de vocês, ao longo do treinamento, mandar uma pergunta e o Pablo vai ver a hora que ele julgar achar melhor, se deixar tudo para o final, quando ele vê mais ou menos a hora que ele responde. Esse link vai estar disponível para vocês assistirem depois o treinamento, então isso está sendo gravado. É só acessar depois que vocês conseguem ver sem nenhum problema. E qualquer dia dessa semana, até o final de semana, passaremos para vocês um feedback para vocês responderem, para a gente aprimorar sempre os treinamentos e que os próximos sejam melhores e cada ano a FEGESP consiga trazer um conteúdo melhor para vocês. Beleza? Vou passar a palavra para o Pablo agora, que vai contar um pouquinho para vocês e começar o treinamento. Então, Pablo, é contigo. Obrigado, Eduardo. Pessoal, boa noite. Se vocês não conseguirem me ouvir por algum motivo, comentem nos comentários lá do YouTube que eles me repassam e a gente tenta resolver o problema. Vou abordar então um pouquinho com vocês a respeito de processo seletivo. Muito do que eu vou comentar com vocês hoje é com base na metodologia de processo seletivo, com base na seleção de competências. Antigamente, muito se falava no processo seletivo com base apenas no conhecimento técnico. Então, muitas das empresas elas faziam entrevista com base, você sabe programar determinada coisa, você sabe manusear determinado equipamento e tudo mais. E hoje em dia as coisas mudaram. Apesar do conhecimento técnico e da habilidade, hoje também se cobra muita atitude. A gente vai abordar um pouco sobre isso. Só para vocês saberem um pouco de quem sou eu e tudo mais, e de que EJ eu faço parte, eu vou comentar rapidinho. Meu nome é Pablo Serri, como o Eduardo me apresentou, eu sou quarto anista de Engenharia de Produção da UFSCar de São Carlos. Eu faço parte da Produção Júnior há 2 anos, fui assessor de gestão de pessoas durante 1 ano, depois me tornei diretor de gestão de pessoas, e agora estou encerrando a minha gestão agora no início de agosto. Quem ajuda a Produção Júnior a desenvolver o nosso processo seletivo é a Companhia de Talentos. Eles estão indo para o 5º ano de processo seletivo junto com a gente. Nosso processo seletivo foi premiado no ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção. A gente apresentou um case de como é que nosso processo seletivo funciona e nós somos premiados. E contando especificamente assim, como que é o nosso processo seletivo. A gente abre as inscrições, o pessoal envia para a gente os currículos e tudo mais. A gente aplica uma prova, a gente tem cerca todo ano de mais ou menos 110 inscritos. Então, na Produção Júnior, eu consegui aplicar processo seletivo em mais ou menos 220 pessoas, excetuando os 2 processos seletivos extraordinários que eu fiz, que deram mais ou menos mais umas 12 pessoas. Então, ao todo, eu já consegui aplicar 232, a processo seletivo em 232 candidatos. Depois da prova, que também é eliminatória, a gente tem
a dinâmica em grupo, depois a gente oferece um happy hour para o pessoal e, por fim, para o pessoal que vai para a entrevista e, por fim, entrevista. Todas as nossas etapas elas são eliminatórias, então sai gente no case, sai gente na dinâmica, sai gente na entrevista, porque a gente não compreende, a gente não enxerga muito sentido em fazer uma etapa em que você, enfim, despenda tempo, dinheiro, desgaste do candidato e que a gente não acabe não eliminando as pessoas. Mas, enfim, cada EJ tem uma realidade, cada EJ às vezes tem mais inscritos que a gente, às vezes um pouco menos, então vocês vão adequando as etapas conforme as necessidades das empresas júnior de vocês. A gente também faz a dinâmica, como tem um número grande, relativamente grande de pessoas que vão para a dinâmica, a gente acaba segmentando ela em dias. Então, comumente são 3 dias de dinâmica, como vão aproximadamente 60 candidatos para a segunda fase. A gente segmenta ela em 3 dias com 3 temas diferentes, com 3 cases diferentes, e a entrevista também é segmentada em 3 dias, porque senão a EJ não dá conta, a equipe de processo seletivo da EJ não dá conta de fazer um processo seletivo para tanta gente assim de uma vez só. Vou comentar então um pouco só a título motivacional. Por que selecionar? Por que processo seletivo então para entrar numa empresa júnior, para entrar numa vaga de estágio, para entrar em algum lugar? Primeiro, a gente seleciona porque a gente tem um número de pessoas inscritas maior do que o número de vagas, né? Por isso que a gente tem que escolher entre o grupo de pessoas que é nos dado, algumas que mais se adequam para aquela vaga, enfim, para aquilo que aquela EJ busca. Também pelo fato de a gente querer pessoas motivadas e engajadas a entrar na EJ, porque a gente não obriga ninguém a se inscrever num processo seletivo. As pessoas se inscrevem porque elas desejam entrar. Então a gente faz um processo seletivo justamente para agarrar essas pessoas que estão dispostas a trabalhar junto com a gente. Depois, um segundo motivo que leva a gente a selecionar é a questão do perfil. Cada empresa tem um perfil. Se a gente não tivesse um determinado perfil para a nossa empresa júnior, a gente certamente abriria para a graduação toda e todo mundo teria a oportunidade de entrar, de participar da empresa júnior e fazer parte do grupo junto com a gente. Então, esses são basicamente os dois motivos do porquê a gente seleciona. Esses números de vagas que estão relacionados com a motivação e a questão do perfil. Então, já que a gente está, então, um pouco estimulado a falar um pouco sobre o processo seletivo, depois com base nisso, o que a gente vai conversar, então, hoje? Sobre o chá, que são as competências, habilidades e atitudes, como criar um perfil de competências, como funcionam as dinâmicas, como que é a entrevista comportamental, e no final eu ainda vou comentar um pouco com vocês, que foi uma dúvida muito grande que a gente teve, e a gente queria avaliar no processo seletivo, que é assim, como de fato pegar pessoas que estão motivadas a entrar na sua empresa júnior, e não só aquelas pessoas que querem entrar porque elas desejam colocar no currículo alguma coisa a mais, ou porque a universidade exige tantas horas complementares de graduação, alguma coisa assim. Esse ano foi um ano que a gente implementou essa avaliação de avaliar o motivacional, de pegar pessoas motivadas, e no final vou comentar um pouco a respeito disso, de como que a gente conseguiu avaliar isso. Então, a seleção por competências ela é baseada basicamente nesse chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Antigamente, como eu tinha dito, as empresas se focavam no C e no H. Era o conhecimento e habilidade, basicamente. O que é o conhecimento? O conhecimento está ligado ao técnico. Então, por exemplo, assim, eu tenho um curso de informática, eu sei falar inglês, italiano e espanhol, coisas dessa ordem. A habilidade está ligada em como você aplica o técnico, na verdade. Então, por exemplo, um estudante de medicina, ou um estudante de enfermagem, por exemplo, ele tem conhecimento com base na literatura, com base em aulas expositivas e tudo mais, como se aplica uma medicação intravenal, por exemplo. Mas a habilidade, ele só adquire conforme ele for aplicando em pacientes, vacinas, por exemplo, soro e tudo mais. Essa é a diferença entre o C e o H. E antigamente as empresas eram focadas muito nisso. Inclusive, hoje em dia, a gente ainda escuta algumas empresas e alguns processos seletivos que, de fato, só se focam nisso. Por exemplo, você tem um determinado curso do que, ou no que você aprendeu esse curso, mas não com base em situações vividas. Hoje em dia, o que as empresas buscam, e até as empresas de recrutamento e seleção, como é o caso da companhia e como é o caso, por exemplo, da produção júnior, a gente busca atitude, que na verdade são o que a gente costuma chamar das competências, né? Como as pessoas elas agem. Então, se ela tem habilidade, se ela tem já o conhecimento e tudo mais, como é que ela age
perante determinadas situações? Como é que ela aplica esse conhecimento e essa habilidade já desenvolvida por ela? Nós, como empresas juniores, muitas vezes não, eu julgo até assim, nós não devemos nos focar em conhecimento e habilidade. Por quê? Porque a gente, o nosso objetivo como empresa júnior, como grupo de pesquisa, é justamente desenvolver membros. Então, se o pessoal está na faculdade adquirindo conhecimentos por intermédio de aulas, por intermédio de pesquisas e tudo mais, já fica um pouco como uma premissa para a gente a fazer processo seletivo de que o pessoal não tem conhecimento e não tem habilidade. Assim como quando eu entrei na universidade há 4 anos atrás, eu também tinha quase nenhum conhecimento de engenharia de produção, sabia do que se tratava o meu curso, e era isso. Habilidade, então, nem pensar, porque eu não havia atuado em lugar nenhum. Então, o que as EJs fizeram, fazem, ou como nós fazemos? A gente se foca, então, com base na atitude. A gente faz a seleção muito mais com base na atitude. E o conhecimento e habilidade vai vir conforme o trabalho dentro dessa EJ. Então, é basicamente nesse último que a seleção por competências ela se foca muito. Não que as outras vão ser desprezadas. No mercado de trabalho, elas não são desprezadas, são as três. Mas como comumente a gente tem a EJ da engenharia de produção, a EJ da psicologia, a EJ da engenharia mecânica, por exemplo, e tudo mais, pressupõe-se que o conhecimento e a habilidade todo mundo esteja adquirindo naquele determinado momento no decorrer da graduação. Então, a gente já coloca isso como um pré-requisito, pelo fato de, por exemplo, estar matriculado em engenharia mecânica para poder prestar a EJ de engenharia mecânica, ou estar matriculado em engenharia para prestar a EJ do grupo de engenharias e tudo mais. Então, a gente já pressupõe que esse conhecimento e habilidade vem sendo adquirido junto, já com o curso e ainda vai ser melhor desenvolvido com a EJ. Bom, vamos então, eu vou no decorrer desse treinamento conversar com vocês. Eu queria dar vários exemplos assim de como criar perfil de competências e tudo mais para que não fique muito aquela coisa só enfim, no expositivo mesmo. Então, no decorrer disso eu vou falar com vocês, enfim, fazer algumas perguntas e dar alguns exemplos de como fazerem as coisas. Criando um perfil de competências, então. Todo perfil de competência, na verdade, ele tem que estar ligado a um perfil da empresa. É, Se vocês notarem aqui, eu trouxe duas imagens distintas para vocês de empresas totalmente distintas. A primeira é o Shoptime TV, aqui a gente tem representado o Ciro Bottini, que é aquele rapaz que fala compre, compre, compre. E aqui ao lado a gente tem uma empresa que, enfim, faz softwares, faz programação, a Adobe, por exemplo. Imaginem a Adobe. O perfil de funcionário, de profissional para as duas empresas são totalmente distintos. Parem para se indagar um pouco. Que tipo de profissional busca-se, por exemplo, no Shoptime TV? São aqueles profissionais altamente comunicativos, aqueles que têm perfil negociador, aqueles profissionais que gostam, enfim, de vender, que são bastante agitados, mas que é justamente o perfil. Se você ligar no canal, por exemplo, da Shoptime, você vê o pessoal tentando vender tudo a qualquer custo e fazendo combos de batedeira com som automotivo e tudo mais. E o pessoal realmente está muito proativo na venda. Se você olhar na outra imagem, por exemplo, imaginando, por exemplo, o escritório da Adobe, que desenvolve softwares e tudo mais, você vai ver um pessoal um pouco mais calmo, que requer criatividade também, assim como muito possivelmente no Shoptime, mas não é um cargo ou uma empresa que requer, por exemplo, tanto perfil comunicativo, se você não for lidar com vendas, por exemplo. Não requer tanto essa proatividade e tudo mais, tanto quanto o outro cargo que a gente estava desenvolvendo ele requer. Por isso a gente tem que bater o perfil de competências que vai ser cobrado no processo seletivo com, de fato, o perfil da empresa. Então, dentro do mundo de empresas juniores, por exemplo, a gente selecionar pessoas para empresa júnior de uma graduação que lida, por exemplo, com publicidade e propaganda, com o pessoal bem comunicativo, como no meu caso, por exemplo, uma que lida com engenharia de produção, consultoria em engenharia de produção, às vezes os perfis são totalmente diferentes, às vezes requer para o pessoal que vai lidar com imagem, com som, com publicidade, com propaganda, marketing, muito mais criatividade do que um cargo da minha J, que é de engenharia de produção e vai lidar com consultoria, com custeio, com finanças e tudo mais, requer do que a minha requer para o que a outra
por isso a gente tem perfis distintos, a gente não tem um perfil fechado de pessoas para empresas juniores. Agora, aonde buscar então o perfil de competências da minha empresa júnior? Tem vários aspectos que a gente pode ir buscando ao longo, e só quem de fato está lá dentro, por isso a gente recomenda assim, que na equipe do processo seletivo tenha até uma pessoa que esteja mais tempo na EJ, mas que consiga ajudar na elaboração desse perfil de competências, que é a vivência mesmo que traz quais são as competências buscadas nos candidatos que devem ser buscados. Então, por exemplo, principais desafios dentro da EJ, por exemplo. A gente lida com projetos de consultoria, com clientes muito difíceis, então vou precisar de uma pessoa com pessoas que trabalhem com a gente com um perfil mais que, enfim, sejam mais seguras, por exemplo, que estejam certas das coisas que falam ou que negociem melhor, com base nos projetos desenvolvidos. Então, se, por exemplo, eu elaboro sites, por exemplo, para vender para o meu cliente, então eu preciso de pessoas extremamente criativas, ou se então a minha J lida com administração financeira, eu preciso de pessoas muito mais pautadas, não sei, na atenção, por exemplo, enfim, em que consiga absorver conhecimento o tempo todo, que tenha um pensamento analítico melhor. Nos maiores erros cometidos nas situações críticas, por exemplo. Isso por exemplo, assim, vamos supor que a sua EJ está com deficiência de líderes, por exemplo. Troca a gestão e aí vocês precisam de 5 líderes que vão ser os diretores, mais 3 líderes para liderar projetos. E aí vocês não conseguem. A gente não consegue, não tem o número de inscritos suficientes, a gente acabou fechando cargos ou pessoas que acumulam cargos de liderança e tudo mais. Esses dois itens, por exemplo, maiores erros cometidos e situações críticas, podem vir justamente no perfil de competência para solucionar esse tipo de problema. Então, eu não tenho tido líderes, eu vou começar a buscar pessoas no meu perfil de competências que tenham liderança, por exemplo, que gostem de ser líderes, que são aquelas pessoas que normalmente em dinâmica vão lá, pegam uma folha para ela e começa, o que você acha, não sei o que lá, o que é melhor, e ela começa a cortar as coisas. Então, por meio do perfil de competência, você consegue começar a dar uma solucionada nessas situações, problemas que normalmente surgem dentro da EJ. Características dos clientes. Às vezes, algumas EJs lidam com clientes muito mais firmes, que cobram resultados o tempo inteiro, que querem saber de fato o que estão acontecendo o tempo todo, não deixam o grupo que está desenvolvendo o projeto tão aberto assim a desenvolver o projeto e no final apenas entregar e validar algumas coisas. Alguns querem estar, inclusive, até dentro da EJ para ver como é que funciona, querem participar de todas as reuniões. E algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso. Então, as características dos clientes com os quais você lida também vêm a influenciar. Então, eu tenho clientes muito mais firmes, muito mais rígidos. Então, não dá para eu colocar, por exemplo, membros para trabalhar que tenham deficiência em postura, por exemplo. Apesar de ele desenvolver dentro da EJ, se já surge alguma coisa muito crítica dentro do próprio processo seletivo, não dá para a gente colocar ele em contato com clientes desse tipo. Às vezes eu tenho clientes mais despojados, que aceitam muito mais opiniões e tudo mais, então talvez postura para mim seja uma coisa mais a se desenvolver no decorrer do trabalho dele aqui dentro da empresa júnior. Então, os clientes também podem entrar nessa questão do perfil de competências, para buscar as competências que vocês vão buscar nos candidatos no processo seletivo. Cultura da empresa, esse é importantíssimo, é muito importante. No sentido de que, por exemplo, se dentro da EJ de vocês é uma EJ muito grande, muito possivelmente vocês vão precisar de total flexibilidade dos membros, horário é um problema, a gente sabe que com graduação isso se torna pior ainda, carga horária e tudo mais, final de semestre. Então, às vezes a EJ é grande, a cultura da EJ é ser uma EJ muito grande, com vários projetos e tudo mais, então você precisa ter um pessoal flexível. Às vezes a EJ é muito pautada focada em resultados, então precisa ter um pessoal muito comprometido. Às vezes o pessoal todo da EJ é muito sério, às vezes o pessoal é mais bem-humorado. Então, e daí também parte a importância de ter uma pessoa um pouco mais antiga, às vezes, no processo seletivo. Inclusive, no nosso, a gente sempre costuma deixar, além do diretor de gestão de pessoas, que pelo menos quando ele vai fazer o processo seletivo, ele já tem 2 anos de EJ, quando ele vai liderar o processo seletivo, a gente tem a participação também da presidência, que normalmente eles já têm 3 anos de EJ. Por fim, a gente também tem missão, visão e valores. Então, por exemplo, se nos seus valores, por exemplo, você tem comprometimento,
você tem foco no resultado, você tem união, tudo mais, é importante. Ah, se dentro da visão você tem enfim, gerar valor para o cliente, por exemplo, você vai precisar de um pessoal comunicativo e tudo mais. E todas as demais fontes que forem possíveis para você conseguir levantar esse feeling de como o pessoal que trabalha dentro da sua EJ ele tem que ser. Eu separei aqui um exemplo. Hoje eu entrei no site do Grupo O Boticário, e só para vocês entenderem que vamos supor que vocês peguem o planejamento estratégico de vocês, então a visão e os valores, então, para poder traçar. O Grupo Boticário, por exemplo, ele diz que a visão deles é ser referência na criação de valor em negócios de beleza. A gente sabe por conceitos de marketing e tudo mais que criação de valor tá muito ligado a compreender o que o cliente quer, o que o cliente normalmente busca e tudo mais. Então, a gente passa a compreender aqui que, por exemplo, para o Boticário, o ideal seria a gente ter pessoas com um perfil comunicativo muito grande, com muito foco no cliente, por exemplo, com pessoas que saibam se comunicar, enfim, e, bem entre aspas, manusear esse cliente para absorver dele quais são as necessidades e tudo mais, para que, enfim, eles consigam atingir a visão. Com base nos valores, por exemplo, comprometimento com o resultado, a gente então, muito possivelmente, eles sempre buscam pessoas comprometidas no trabalho, paixão pela evolução e desafios, que também, apesar de bater com comprometimento, eles buscam então pessoas motivadas a trabalhar lá. Somos íntegros, então, muito possivelmente, no perfil de competências deles, eles buscam pessoas com ética, por exemplo. Valorização às pessoas e às relações. Então, a questão de ter pessoas, por exemplo, proativas e comunicativas. Então, tudo isso dá para a gente buscar no perfil de competências. A gente vai montar um perfil de competências juntos, porque pode ficar um pouco bagunçado na cabeça, assim, tudo bem, perfil de competências e tudo mais, mas como é que a gente monta isso? A gente vai montar juntos aqui. Até então a gente falou muito sobre as fontes, de onde buscar esse perfil, o que a gente busca. Então vamos tentar montar um junto. Eu acho que a primeira coisa aí que facilita, na verdade, muito na hora que você vai criar esse perfil, é começar a dar adjetivos assim para o tipo de pessoa que você quer que ingresse na EJ. Então vamos pensar assim, eu quero que as pessoas que entrem na minha EJ elas sejam comprometidas, eu quero que as pessoas que entrem na minha EJ tenham criatividade, sejam criativas, ou que elas sejam respeitosas e tudo mais. Ótimo, perfeito. Elenquem todos os adjetivos que vocês querem para essas pessoas, tá? Como uma pessoa que está aqui dentro, ela tem que ser. Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ter ética, ela tem que ser bem-humorada, ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser líder e tudo mais. Elenquem adjetivos. Com base nos adjetivos, a gente vai transformar ele, então, em competências, que é justamente regressar. Então, para uma pessoa ser respeitosa, ela tem que ter respeito. Uma pessoa ser criativa, ela tem que ter criatividade. Nunca usem, na verdade, adjetivos mesmo na hora de avaliar, para tentar não enviesar o processo seletivo de vocês. Sempre tentem deixar com base mesmo no perfil de competências. A gente tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu quero eu quero que ingressem aqui candidatos que tenham um perfil negociador, que sejam negociadoras. Então você vai buscar a competência negociação. Você quer pessoas bem-humoradas, portanto, bom humor. Pessoas respeitosas, respeito. Pessoas flexíveis, flexibilidade. Empreendedorismo, comunicação, criatividade, postura, comprometimento e liderança. Nunca deixar. Os adjetivos eles funcionam para facilitar na hora da gente encontrar a competência correspondente, mas não que a gente deva usar na hora de buscar as pessoas, porque a gente também não consegue apontar o dedo e dizer, nossa, fulano é negociador, olha, fulano é criativo e tudo mais. A gente vai buscando alguns comportamentos que nos fazem crer que aquela pessoa tem a competência, a criatividade, por exemplo. Aspecto de um perfil de competências. Aqui está justamente uma tabela, ela está um pouco clara, não sei se fica claro para vocês, mas só para vocês perceberem. Então a gente tem aqui o campo da competência, que é onde vocês vão colocar o nome da competência. Então, por exemplo, aqui iria criatividade, por exemplo, tá?
A descrição, em que vocês justamente um significado para aquilo que é criatividade, e os indicadores, que são, na verdade, comprometimentos. Aqui eu coloquei 3, mas, por exemplo, para a criatividade na EJ de vocês, vocês podem julgar que 2 comportamentos indicam criatividade para vocês. E, por fim, o contraindicador, que é justamente o oposto do indicador, que é aquilo que vocês não querem, que é aquilo que se a pessoa apresentar no processo seletivo, vocês realmente não desejam e a pessoa seria cortada do processo seletivo por isso. Vamos montar um junto para ficar mais claro. Para cada uma das competências que vocês forem buscar nos candidatos, vocês devem ter uma tabela desse tipo aqui. A única coisa que vai variar de tabela para tabela é o número de indicadores. Então, para uma competência você pode ter 4, pode ter 2, pode ter 3. Normalmente a gente costuma pegar por volta de 3, mas não pegar muitos, porque também a gente uma que começa a não ter tantos comportamentos, às vezes ligado para aquela competência. Outra que também fica muita coisa para vocês avaliarem. Só para vocês terem noção, dentro da produção júnior, no último processo seletivo, foram 6 competências distintas. Dessas 6 competências, 5 delas tinham 3 indicadores e uma delas tinham 2 indicadores apenas, que são os comportamentos que a pessoa apresenta que levam a ela a mostrar se ela tem aquela competência ou não. Então, essa aqui é basicamente a cara de como vai ficar. Várias competências, várias definições e os indicadores ligados a cada uma delas. Vamos construir junto, então, um perfil de competência, tá? Esse é um exemplo que a Companhia de Talentos ela costuma usar toda vez que eles dão o treinamento deles de formação de avaliadores, que é muito claro, fica muito claro para a gente, então, de como montar esse perfil de competências. Essa figura que está na tela é uma figura icônica, Hebe Camargo, imagino que todo mundo tenha conhecido e tudo mais. Vamos supor que na EJ de vocês, enfim, numa determinada empresa, vocês chegaram à conclusão de que vocês querem selecionar pessoas como ela. Vocês chegaram à conclusão de que querem pessoas assim. Quais são as características, os adjetivos ligados a Hebe Camargo, por exemplo? Ela é uma pessoa engraçada, ela é uma pessoa simpática, extravagante, animada, respeitosa, humorada, bastante comunicativa. Então, esse é basicamente os adjetivos ligados a ela, tá? Então, notem, são todos adjetivos. Então, vamos transformar os adjetivos em competências. Vamos escolher um deles. Então, extravagante é a competência ligada a uma pessoa que tem um adjetivo extravagante, é extravagância. E aí a gente começa a elencar, que são os indicadores, quais são os comportamentos que levam a uma pessoa ser julgada como. Que nos levam a julgar que essa pessoa seja extravagante, que ela tenha extravagância como uma competência. Ou seja, pode ser aqui então, gesticular ao falar, falar alto, uso de roupas muito, enfim, muito luxuosas ou muito chamativas, por exemplo. São comportamentos que quando a gente olha para essa pessoa, a gente fala assim, nossa, ela gesticula bastante quando ela fala muito alto, ela dá risada muito alto, ela usa roupas muito, enfim, muito escandalosas, muito, enfim, expositivas e tudo mais. Então a gente pode chegar à conclusão de que se ela apresentou esses comportamentos, que no nosso caso são os indicadores, ela possui extravagância, que é uma competência que a gente busca. Vamos fazer agora juntos como ficaria naquela tabelinha que eu deixei exemplificada para vocês, de como ficaria então a questão de uma das competências, tá? Formalizada mesmo como uma ferramenta para atuar na hora do processo seletivo. Vamos mexer então com a competência pensamento analítico. Então, a primeira coisa que vocês colocam lá, chegaram à conclusão de que as pessoas para atuarem na EJ de vocês tem que ter como adjetivo raciocínio, tem que, enfim, raciocinarem bem, que aí nos levam, então, à competência pensamento analítico ou raciocínio lógico, alguma coisa assim. E, por fim, a gente vai montar, então, a ferramenta mesmo de perfil. Beleza, pensamento analítico é a competência. Elabora, então, uma descrição. Aqui eu já trouxe pronto para vocês, mas a gente não tem descrições prontas. Para mim, EJ, por exemplo, pensamento analítico pode representar uma coisa que para uma EJ de outro curso de graduação seja outra. É muito importante que vocês tomem muito cuidado com as palavras que vocês forem colocar no perfil de competências, porque todo o processo seletivo, o alicerce de um processo seletivo com base em seleção por competências, é de fato esse perfil de competência. Então,
qualquer dúvida sanada, vocês vão recorrer muito a isso no decorrer do processo. Para cada candidato que for avaliado em cada uma das etapas, vocês vão ler todos os indicadores a todo momento. Então, qualquer dúvida que fique ali no meio do caminho, e para quem for fazer isso a primeira vez, vai acabar acontecendo, acontece até hoje com a gente, e a gente está no quinto ano aplicando isso e tudo mais, a gente recorre lá. Então, quanto mais claro ficar, quanto mais bem fechado vocês deixarem o perfil de competências, melhor para não deixar dúvida e manter o princípio da equidade mesmo no decorrer do processo seletivo, para um candidato não ser avaliado de uma forma e outro acabar sendo avaliado de outra. Então vamos lá, a gente tem a competência pensamento analítico. Cria uma descrição para ela, que no meu caso, vamos supor que eu estivesse agora liderando um processo seletivo. Então, para a minha equipe do processo seletivo, a gente quer pensamento analítico, que a gente considera que é a capacidade de encarar um problema a partir de uma sequência lógica, na qual se identifica o problema, decompõe em partes menores, busca alternativas e soluções e mantém o foco no resultado final. Então, essa é a definição para mim. Aí, quais são então os comportamentos, né, que são os indicadores, que as pessoas na hora de uma entrevista, na hora de uma dinâmica para mim, ou na própria hora do case, elas têm que apresentar para que eu fale, nossa, essa pessoa tem pensamento analítico ou essa pessoa não tem. Então aqui eu dei um exemplo, por exemplo, mais para baixo eu coloquei mais os outros dois de baixo aqui, trabalhei com 3 indicadores para ficar mais claro. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui então que um indicador para pensamento analítico seria atentar-se às causas do problema e às informações nele contidas. Então, você vai lá na hora da sua dinâmica, entrega para o pessoal um case com 4 perguntas, que está falando, por exemplo, sobre chocolates importados e tudo mais, e um determinado candidato começa a falar que seria interessante que a gente começasse a, enfim, sei lá, fazer chocolates mais em conta, mas no próprio case está redigido que aquela empresa lida com classe A enfim, do exterior, com pessoal muito com um poder aquisitivo muito grande e tudo mais. A pergunta que você acaba se fazendo no final das contas: poxa, esse candidato se atentou às causas do problema, as informações nele contidas, estava descrito no problema que aquela empresa ela atua com um segmento de mercado muito pequeno, muito com poder aquisitivo muito alto e tudo mais, e por fim o candidato me propõe vender chocolate, sei lá, a $1, por exemplo, no mercado internacional, e vocês compreendem? Então, é com base nisso que vocês começam a se perguntar, nossa, esses comportamentos indicam ou não o pensamento analítico? E aqui do lado a gente tem o contraindicador ou a contraevidência, que é aquele comportamento que o candidato ele apresenta e a gente fala assim, não, de fato ele não tem pensamento analítico com base nesse comportamento. Que seria, por exemplo, não fazer uso dos dados informados no problema, que é o caso dessa situação em que eu comentei agora com vocês, que vem uma ideia muito, muito fora da caixa, ou que estava descrita ali que não dava para fazer, e o candidato acaba fazendo e sugerindo e tudo mais. Então, ele, de fato, não fez uso dos dados que estavam sendo informados no problema naquele momento. O mesmo serve nesse caso aqui, por exemplo, na hora de uma entrevista. Você faz uma pergunta para o candidato, falando para ele, me dê uma situação em que você teve que liderar uma equipe por um curto prazo de tempo. E o candidato me começa a falar sobre uma viagem que ele fez no final de semana, que não tem nada a ver com equipe, que não tem nada a ver com liderança. Ele não se atentou nas informações que foram solicitadas a ele, não fez uso nenhum dos dados que foram informados na pergunta. Então ele acaba sendo penalizado aí e a gente acaba julgando, portanto, que ele não tem pensamento analítico, que era uma coisa que a gente buscava. Se o candidato apresentar a contraevidência, que é o contraindicador aqui, no caso representado por não fazer uso dos dados informados no problema, ele toma uma nota 1, a gente vai conversar sobre régua daqui a pouco, mas se ele toma uma nota 1, então automaticamente ele já está desclassificado do processo seletivo, porque ele fez justamente aquilo que a gente não busca ou não deseja que os candidatos ou os aprovados façam dentro do decorrer do trabalho deles na EJ. Dinâmicas. Como elaborar as dinâmicas? Na produção júnior, nós mesmos fazemos as nossas próprias dinâmicas, a gente elabora os cases e tudo mais. Como eu disse para vocês no começo, a gente normalmente divide o pessoal em 3 grupos, em 3 dias distintos, mas, por exemplo, o candidato João, ele só vai fazer em um dos dias, ele não faz os 3 dias. Para justamente não ficar muita gente. Então, por dia a gente avalia cerca de 60, que são divididos, cerca de 20, desculpa, que são divididos em grupos
de 5 pessoas, em 4 grupos de 5 pessoas, e tem 8 avaliadores, ficam 2 por grupo, que vão rodando conforme as perguntas. A gente deixa normalmente cerca de 4 perguntas por case. Então, para elaborar essas dinâmicas, a primeira coisa que a gente costuma falar nas dinâmicas assim, fazer um quebra-gelo com o pessoal. Eu imagino que muitos de vocês se lembram do processo seletivo que vocês fizeram para ingressar na EJ. Não é fácil. Dinâmica uma etapa do processo seletivo que deixa o pessoal muito nervoso. Me recordo muito de quando eu fui fazer. O pessoal chega muito apreensivo, não sabe em que grupo vai sentar, não sabe que tema que vai cair. Então, pensar sempre num quebra-gelo, numa coisa muito rápida ali do começo, para que eles comecem a se ambientar com o pessoal que está ali, é muito adequado. E por que a gente fala que é muito adequado? Porque no dia a dia mesmo da EJ, a pessoa não vai trabalhar 100% nervosa como ela está ali na hora. Então, quanto mais calma, quanto mais aquela pessoa transparecer como normalmente ela é no dia a dia, melhor para o processo seletivo, mais saudável fica aquele processo seletivo. Então, colocar um quebra-gelo do tipo, há cerca de 2 anos atrás a gente usou era um slide que a gente colocou, projetou, e tinham cerca de mais ou menos 30 imagens, e aí a pessoa tinha que dizer assim, se apresentar lá na frente, o dono de sala, né, que normalmente é o diretor do processo seletivo, se apresentou primeiro, falando, olha, meu nome é tal, eu sou de tal cidade, sou diretor de pessoas da produção júnior, etc. E aí a pessoa tinha que escolher 2 imagens, uma que representasse ela naquele momento, hoje em dia, e uma que ela gostaria de ser no futuro. Isso são exemplos de quebra-gelo, assim, era muito simples, e deixa o pessoal realmente mais calmo, eles respiram melhor, ficam menos apreensivos do que para poder, enfim, para rolar uma dinâmica mais saudável, melhor até para o processo seletivo. As dinâmicas, o que a gente costuma comentar, e até a literatura fala isso nos livros de seleção por competências, é que a gente deve fazer uma dinâmica pautada com base nas atividades que a EJ desempenha. Então, por exemplo, assim, no nosso caso, em engenharia de produção, a gente sempre coloca dinâmicas que são pautadas em problemas com o cliente, por exemplo. Um exemplo, esse ano a gente fez um case da Apple, do lançamento do iPhone 6, em que a gente tinha 4 perguntas. Uma delas era a questão do problema de loja física, então, que as lojas ficam absurdamente lotadas e tem gente que fica lá mais de 24 horas na fila e por fim não consegue comprar o aparelho. A outra problema que ele tinha que resolver em relação à imagem com os clientes era sobre os altos preços, então a gente colocou uma notícia, se não me engano era da BBC, que falava que para produzir um iPhone ficava $300 e para importar para o Brasil a gente conseguia ter no máximo mais 50% de imposto e o telefone estava sendo vendido por R$ 3.000 no submarino.com naquela época. E aí como que eles fariam para reverter esse tipo de imagem e tudo mais? Então, como a gente lida com engenharia de produção, lida com consultoria em gestão, a gente faz dinâmicas pautadas com base nas atividades, então, que eles vão desempenhar futuramente. E aí vocês pensem conforme for o curso de graduação de vocês, conforme o tema da EJ for de vocês. Eu tenho uma EJ que lida mais, sei lá, voltando naquele exemplo de desenvolvimento de sites, por exemplo, que é mais criatividade. Então, às vezes, perguntas que façam sair mais fora da caixa, elaborar um layout, dar mais sugestões, forçar mais o brainstorm para ver como o pessoal se sai, talvez seja um pouco melhor. Depois, foco no comportamento e não na personalidade. É muito importante que nas dinâmicas, toda a dinâmica ela seja com base nas ações que o pessoal for tomar no decorrer da dinâmica e não com base na personalidade. Então, deixa a dinâmica acontecer naturalmente. Você fez um perfil de competências? Perfeito. Esquece ele agora. Você faz uma dinâmica pautada nas atividades desempenhadas pela EJ, enfim, para tentar buscar ações dessas pessoas no decorrer dessa dinâmica, mas esquece de, por exemplo, ficar buscando se essa pessoa tem respeito ou não tem. Isso vai vir depois. A gente vai comentar como avaliar a dinâmica. As dinâmicas elas devem prezar sempre por equidade. Então, por exemplo, algumas EJs elas abrem para primeiro, segundo, terceiro anista prestarem, outras só para o primeiro, no nosso caso para primeiro e para segundo. É muito importante que a gente não deixe
não deixe que algumas pessoas se sobressaiam por estar um ano a mais na faculdade, por exemplo. Nesse caso da Apple aqui, que foi aplicado na produção júnior, tanto faz se a pessoa tinha 30 anos de mercado de trabalho ou se ela entrou na faculdade fazia 3 meses, que é o caso dos primeiros anistas que estão prestando produção júnior. Tanto faz. A dificuldade do case vai ser o mesmo na hora que ela for resolver ali com as outras 4 pessoas que estão sentadas com ela. E deve requerer ação. Tem que de fato fazer com que as pessoas dialoguem com as outras pessoas para chegar no resultado final. Enfim, deve requerer, não propriamente movimento, mas deve requerer que as pessoas ajam, que elas dialoguem umas com as outras, que elas busquem soluções em conjunto, que elas exponham ideias para que vocês consigam avaliar, que elas discutam com outros candidatos as ideias entre elas e tudo mais, com base nas situações, problemas. Uma outra coisa que a gente comenta um pouco sobre dinâmica, sobre o número de pessoas nos grupos, é sempre importante a gente tentar manter o mesmo número de pessoas, porque às vezes uma pessoa a mais faz diferença, a discussão acaba sendo um pouco maior, e acaba, enfim, privilegiando alguns candidatos. É lógico, no nosso caso, no último ano a gente acabou tendo 64, se não me engano, aprovados para dinâmica, e aí 2 grupos acabaram ficando com 6 no primeiro dia. Tudo bem, não tem problema, mas o ideal seria, de fato, que a gente mantivesse o mesmo número sempre. Uma coisa que é interessante de se comentar é que nas dinâmicas a gente sempre peça uma apresentação no final. Uma apresentação com base naquilo tudo que foi discutido. Até para que a gente consiga avaliar se todos os candidatos ou tudo aquilo que foi discutido na mesa, o candidato que ficou na incumbência de levar na apresentação, ele vai expor aquilo, ele vai expor uma opinião única e exclusiva dele, em que ele estava, por exemplo, discordando de outros candidatos, e aí, por fim, concluiu-se numa equipe de 5 pessoas de que aquela era melhor, mesmo ele discordando, aí chega na hora, ele fala, enfim, a ideia dele e despreza a ideia dos outros 4. Às vezes os outros 4 nem corrigem, mas é importante que a gente sempre leve para uma apresentação para a gente conseguir pegar quais das ideias foram para frente até o final mesmo. Em algumas apresentações já foi perguntado isso algumas vezes. É legal todo mundo levantar para apresentar? É legal uma pessoa só apresentar? Bom, fica a critério de vocês, tá? Quando você for fazer o processo seletivo de vocês, quando for aplicar. Se for uma pessoa só apresentar, a equipe ali na hora decidiu, não vai os 5, vai uma só? Perfeito. Se a pessoa for lá na frente, expôs as ideias do pessoal, de fato, que foram levadas até adiante, se ele expôs aquilo que ficou combinado com o resto do pessoal, ótimo, perfeito, enfim, tudo correu em ordem. Se a equipe toda quiser se apresentar e soube se dividir no tempo, também perfeito. As apresentações, é sempre ideal que elas sejam objetivas para não ficar muito maçante. Então, no caso da nossa CJ, a gente deixa, são 4 perguntas, a gente deixa 2 minutos para eles apresentarem tudo aquilo que eles falaram, e aí eles têm que se policiar no tempo, que foi dado para eles. Vamos falar um pouco da dinâmica, como que é o processo da avaliação. O tamanho dos grupos a gente já comentou. Todos os avaliadores devem ter a oportunidade de avaliar todos os candidatos que estejam na sala do processo seletivo no decorrer da dinâmica. Hoje em dia, nos modos que a gente usa, são 4 grupos então de 5 pessoas, a gente tem 9 avaliadores na sala. Um é dono de sala, então ele fica transitando entre os grupos, ele não tem um caminho fixo, mas depois a gente se separa em duplas e o pessoal avalia a cada pergunta, e as perguntas têm duração de 10 minutos, cada um para eles resolverem, só a última que tem 15, para eles usarem 5 para montar a apresentação. Eles ficam rodando, então, a cada 10 minutos entre os grupos, para que todos consigam coletar comportamentos de todos os candidatos. É lógico que, às vezes, mesmo dando esse espaço de tempo de 10 minutos para todo mundo avaliar todo mundo, algumas pranchetas vêm, nossa, vamos falar agora sobre o João. E aí não tem nada escrito na prancheta de algumas pessoas sobre aquele determinado candidato. O que a gente tem para falar em relação a isso? Paciência. A gente busca na EJ pessoas que sentam numa discussão em grupo e não conseguem produzir com a gente, que travam e tudo mais. Então,
infelizmente não dá para a gente avaliar essa pessoa. Tudo aquilo que ela apresentou, ela não se mostrou muito engajada no decorrer da tarefa, não conseguiu apresentar nada, então, paciência. A gente costuma eliminar essas pessoas, porque a base da maior parte dos trabalhos do MJ são os trabalhos em grupo. Se num trabalho em grupo ela não conseguiu se colocar, fica complicado para a gente aprovar uma pessoa dessa. Então, o legal é que todos tenham a oportunidade de avaliar a todos os candidatos. Se na hora que você está tendo a oportunidade lá de avaliar, está lá em pé escutando tudo que está acontecendo na dinâmica, dada aquela distância do pessoal para não ficar em cima da mesa, não tem nada para coletar, perfeito, dos que tem vocês coletem. A avaliação, ela tem que ser feita logo após o término da dinâmica, nunca deixem para o dia seguinte, porque as informações elas se perdem apesar de estarem anotadas. É muito importante que isso aconteça logo após a dinâmica. A gente sabe que às vezes é demorado, uma semana de dinâmica com 3 dias de dinâmica é muito puxado. Quem já fez processo seletivo assim sabe que as reuniões duram bastante, elas costumam se estender, mas precisa ser feito no mesmo dia. Se vocês aplicarem no horário do almoço, a dinâmica, tentem avaliar no período da noite. Eu não sei como que são os horários de vocês, mas a gente costuma fazer isso. A gente aplica das 6 até mais ou menos umas 8h30, depois entra em reunião e já conclui a avaliação daqueles candidatos daquele dia. Eu falei agora muito de se coletar, de se notar o que cada candidato fez e tudo mais. O que é importante no processo seletivo por competências, tá? Quando você vai anotar o que as pessoas, quando você vai coletar na prancheta, é muito importante que você anote os comportamentos das pessoas numa dinâmica. O que elas de fato fizeram, o que de fato elas falaram. Porque na hora que você faz uma pergunta, por exemplo, a respeito de pensamento analítico, atentou-se aos problemas e às questões neles contidos, que foi aquela competência que a gente tinha abordado anteriormente na hora de consolidar um perfil por competência, a gente vai buscar, então, nas nossas anotações, olha só que interessante, esse candidato disse que, porque está escrito que essa empresa só vende para a classe A, que eles podiam, então, começar a fazer chocolates mais caros ainda para atingir um outro público, ou então inserir produtos mais caros, enfim, para concorrer com tal empresa. Então, esse candidato, de fato, se atentou aos problemas e os comportamentos que ele apresentou levaram ele a mostrar que tem aquela competência. Anotações do tipo, deu ideia? É muito vago a gente, como avaliador, chegar na hora de uma avaliação e falar, olha só, fulano deu ideia. Que ideia fulano deu? Então, fulano deu a ideia de abrir uma empresa exterior. Poxa, com base no contexto todo daquele programa, se ele deu uma ideia muito, muito descabida e tudo mais, você vai julgar, ele deu ideia? Então, você vai acabar pontuando ele positivamente, quando na verdade a ideia dele foi, enfim, ou muito insignificante ou muito absurda, muito fora do que o case pedia no momento. Então, o ideal é anotar a ideia, o que a pessoa disse. Então, fulano sugeriu uma segunda linha de produtos. Correto, essa é a maneira correta. A gente costuma trazer na prancheta muitas coisas, entre aspas, assim, do que as pessoas de fato disseram, para na hora de avaliar ficar muito mais fácil. Coisas do tipo, cortou a fala, mas em que situação cortou a fala? É importante colocar lá, fulano estava dando a ideia de uma segunda linha de produtos e ele cortou a fala dizendo que, para vocês, enfim, terem depois insumos para discutir. Essa folha de avaliação aqui de anotações, normalmente a gente pega uma sulfite mesmo, divide em 4, coloca o nome dos candidatos e vai anotando o que eles fizeram durante a dinâmica nos quadradinhos correspondentes a eles. Essas folhas elas voltam no final da dinâmica um verdadeiro rascunho mesmo, com setas de quem falou para quem e tudo mais, mas esse é mesmo o ideal. É mais para cada avaliador ter anotado aquilo que ele assistiu e que consiga se recordar na hora que ele for avaliar, para que nada se perca. Régua de avaliação. Então, coletaram tudo mais lá, agora a gente vai pegar o perfil, sentar na mesa e ver o que cada um dos candidatos fez. A gente dá, para cada um dos indicadores, então, cada competência, relembrando, tem uma definição e tem alguns comportamentos que ele apresenta. Para cada uma dos indicadores, os comportamentos, a gente dá uma determinada nota. Então, terminou a dinâmica naquele dia. Vamos lá, vamos discutir sobre o João agora, que estava no grupo 1. Bom, o que o João fez? Ele sugeriu isso, sugeriu aquilo, ele cortou fulano, mas ele saiu bem nisso, na apresentação ele se atentou ao tempo, etc. Então tá, pensamento analítico.
Atentou-se às causas do problema, as informações nele contidas? Pergunta, que é o indicador. Aí o pessoal, a equipe do processo seletivo, então eles julgam com base na régua. Apresentou a contra-evidência, que é aquele contra-indicador, que é realmente a pessoa fez totalmente o oposto daquilo. Ela não participou, ou então ela sugeriu coisas insignificantes demais, não se atentou às informações contidas no problema, então você pontuou ela com 1, e aqui está em vermelho justamente porque desclassifica um candidato, porque ele fez justamente o oposto daquilo que vocês buscam na EJ. Com 2, vocês pontuam quando não apresentou, então o João usou as informações contidas no problema. Puxa, ninguém sabe falar nada, não aconteceu, ele também não apresentou contra-evidência, ele não apresentou. 3 é uma dúvida, quando algumas pessoas, para algumas pessoas sim, para outras não, não ficou muito claro, em alguns momentos ele puxou mais um contraindicador do que de fato um indicador, então ele é uma dúvida. 4, ele apresentou, 5 é um apresentou com louvor, quando a pessoa apresentou mais do que uma, mais do que duas, mais do que 3 vezes. Então aquele candidato que vem com relação a ideias, por exemplo, fazer uma segunda linha de produtos, vamos fazer uma análise SWOT, vamos lançar uma segunda empresa, vamos colocar produtos naturais todas as ideias são cabíveis para solucionar aquele problema, por exemplo, e todas foram muito bem aceitas pelo grupo e tudo mais. Eu estou falando muito de ideias e tudo mais, que a gente está pautado, exemplificando com base no pensamento analítico, mas pode ser alguma outra coisa, como, por exemplo, o respeito. Vamos supor que vocês estejam avaliando o respeito, e aí um indicador para respeito, um comportamento para respeito seria reagir positivamente à fala dos demais. E aí o candidato, na hora de avaliar, eu anotei aqui que, poxa, o tempo inteiro ele pedia licença para falar, anotei aqui que ele pediu por favor, pediu desculpa na hora que a ideia não foi aceita, discordou de uma pessoa, mas pediu desculpa na hora que... Então, poxa vida, essa pessoa apresentou, ou ela apresentou com louvor, ou ela não apresentou, enfim, aí vai na discussão na hora da avaliação mesmo. Mas, basicamente, essa é a régua de avaliação no processo seletivo por competências. Inclusive, essa é a régua usada pela Companhia de Talentos, a recrutadora, uma das maiores recrutadoras aqui do Brasil. Então, aqui, de novo, para pensamento analítico, agora um perfil montado inteiro de uma competência, vocês começam a se indagar. Então, terminou lá o processo, tem todos os casos, problemas e informações nele contidas? Perfeito, para todos os avaliadores sim? Ok, então 4, apresentou. Identificou soluções que trouxessem impacto na resolução do problema central? Sim, sim, beleza, 4. Recebeu e analisou as ideias do grupo, então construiu e desenvolveu elas? Aí o pessoal fica, aqui na minha prancheta eu não trouxe nenhum comentário assim, normalmente ele mais dava ideia, ele não desenvolvia as ideias do grupo, nem recebia, analisava, não construiu em cima das ideias dos demais, nem nada. Então ele é uma dúvida, ou enfim, mas uma prancheta pareceu que sim e outras não, então ele é uma dúvida, vamos dar um 3. Ou então, exemplificando, essa mesma pessoa só ouviu e concordou sem acrescentar nada quando os outros falaram, que é o caso daquele candidato que fica totalmente quieto e não se compromete a resolver o case que está colocado na mesa. Então ele é uma contra-evidência, ele toma 1, então ele está desclassificado do processo seletivo. Vamos supor que esse candidato tenha tomado 5, 5 e 1 aqui. Não importa que ele tenha tomado 5 nos outros indicadores, nos outros comportamentos. Ele é desclassificado mesmo assim, porque ele fez uma coisa que vocês julgam como contra-indicador. Vamos agora falar um pouco sobre a entrevista. A entrevista comportamental, tá? Que é a base da seleção por competências. Uma premissa muito forte que a gente tem para as entrevistas comportamentais é que o comportamento passado prediz o comportamento futuro. Bom, então acho que alguns de vocês devem estar se perguntando assim, ao menos deveria. Nossa, então eu estou pressupondo que as pessoas são estáticas, elas agem sempre da mesma forma? Não, muito distante disso, na verdade. O que a gente consegue fazer, na verdade, com base nessa premissa, é supor como as pessoas vão agir em determinadas situações. Então, se numa entrevista você acaba vendo que uma pessoa estoura em situações de pressão e tudo mais, muito possivelmente ela vai acabar, enfim, explodindo numa situação de pressão na hora de um cliente, por exemplo, com a IJ, na hora de uma situação de maior pressão e tudo mais. Então, essa é a premissa. É muito importante que vocês guardem para vocês isso na hora dessa questão da entrevista. Comportamento passado prediz comportamento futuro. Como são as perguntas de uma entrevista, então, de processo seletivo, com base na seleção por competências? Todas elas são com base no passado do candidato.
Então você vai perguntar assim, me dê uma situação em que, ou conte-me alguma vez em que, conte-me como você agiu quando, dê um exemplo de uma situação na qual. São sempre perguntas retrógradas, em que eles vão se embasar no passado para conseguir responder para vocês. Perguntas do tipo assim, como você agiria se um cliente viesse agora e quebrasse um contrato? Como você agiria? Isso são, na verdade, ideais. Por exemplo, poderia responder de mil formas como eu agiria. Como eu gostaria de agir perante uma situação dessa. Mas não que isso vá de fato me representar na hora, ou me representou alguma vez na hora que isso aconteceu. Por isso que a gente faz esse tipo de pergunta com base no passado. É, Qual que é passa a ser então a função do entrevistador quando você tem lá as perguntas que você vai fazer? Só para vocês saberem, as perguntas, quando a gente faz um processo seletivo de seleção por competência, elas são sempre pautadas nas competências que a gente busca, tá? Então vamos supor assim, em que vocês estejam buscando liderança, tá? No perfil de competência de vocês do próximo processo seletivo. E aí você vai lá e faz uma pergunta para o candidato assim, conte uma situação em que você precisou liderar um grupo em alguma determinada situação. Perfeito. E aí o candidato vem e conta como ele se saiu nessa liderança. Às vezes o candidato não tem situação nenhuma que ele liderou ou foi proativo para liderar. Aí você tenta sempre puxar alguma outra situação. Eu vou comentar um pouco disso agora no CAR, mas as perguntas elas são sempre direcionadas para competências. Então, outro exemplo, por exemplo, de comprometimento. Vamos supor que esteja lá na competência, comprometimento. Aí você faz uma pergunta para o candidato. Me deu uma situação em que as coisas não foram de encontro com aquilo que se esperava e você, enfim, precisou trabalhar para chegar no resultado. Como que foi? E aí o candidato tem que falar como ele se comprometeu, como que ele foi responsável por essa situação. O que a gente costuma dizer para todo mundo que for avaliar é que não esperem dos candidatos respostas muito fora da caixa, tá? A maioria dos candidatos que a gente entrevista só tem a experiência da graduação. Alguns deles que são calouros agora, até então faziam ensino médio, então a gente não pode esperar que eles cheguem para a gente, num estágio que eu fiz, não sei aonde, eu tive que liderar uma equipe para conseguir resolver o problema de uma determinada máquina ou da compra de um produto. Por favor, não esperem esse tipo de resposta dos candidatos. Esperem como o candidato vai explorar a situação dele. Por exemplo, a gente já entrevistou pessoas que usaram a situação, por exemplo, de um intercâmbio na hora que foi perguntado para o candidato como ele saiu quando alguma coisa não aconteceu de encontro ao que ele esperava, tá? E aí o candidato veio e comentou assim, quando eu fui para o meu intercâmbio, eu fui trabalhar fora, cheguei lá e eu achei que fosse ser mais fácil, não tive tanta facilidade com o idioma, tive dificuldade para fazer uma determinada compra de supermercado, dificuldade para encontrar meu apartamento, e aí foi isso. Perfeito. Ele tem ele foi trabalhar no exterior, olha só que interessante e tudo mais. Mas notem que esse candidato ele não soube explorar muito bem a situação dele. Diferente, por exemplo, de um candidato que a gente também já teve casos assim, em que ele tinha a pergunta foi, conte uma situação em que você teve que fazer uma escolha e como você chegou até essa escolha. E esse candidato começou a falar, por exemplo, da separação dos pais, que é uma situação, enfim, totalmente não é sair para trabalhar no exterior com 17 anos, mas é uma situação de família e o candidato soube explorar bem. A resposta foi a seguinte: quando os meus pais se separaram, eu precisei, enfim, precisei fazer a escolha de que cidade eu iria morar. A minha mãe tinha uma condição melhor, mas a cidade que ela ia morar era muito, muito inferior em termos de oportunidades oferecidas para mim. Eu acabei optando por tal lugar por causa disso, disso, disso. Levei em conta tais requisitos. Notem a disparidade de situações. Uma é uma separação dos pais, uma situação totalmente familiar, enquanto a outra é uma situação totalmente profissional, mas a pessoa da situação familiar soube explorar muito bem a situação dela, soube contar melhor como é que foi, soube aproveitar melhor a questão ocorrida com ela. E é aí que entra a função do candidato, a função do entrevistador.
toda vez que uma resposta for dada para vocês em entrevista, tentem buscar do candidato o CAR, que é o que a gente chama de contexto, ação e resultado. Então, por exemplo, você perguntou para ele uma situação que não foi de encontro ao que ele esperava, ele vem e fala assim, uma situação minha foi um intercâmbio quando eu saí para morar fora. Perfeito, ele te deu o contexto. Essa resposta ainda está incompleta. Falta ação e falta resultado. Ou seja, você sabe que ele teve uma dificuldade quando ele foi morar fora, etc. Contexto, perfeito. E o A e o R, onde estão para vocês conseguirem compreender o cenário todo, a problemática toda? É quando aí você pergunta, beleza, e aí, como é que você agiu? Como é que foi a sua resolução? Então, aí eu fui buscar ajuda no consulado, etc. Tal, tal, tal. Essa foi a ação. E qual foi o resultado no final das contas? Pode ter sido um resultado positivo, como, eu acabei me dando bem e consegui trabalhar os 4 meses que eu havia me comprometido, ou pode ser também um resultado negativo. Eu não consegui ficar essa uma semana, eram 4 meses, fiquei uma semana e voltei embora. Perfeito, ele conseguiu te dar o resultado e tudo mais. Isso depois vocês avaliam com base no perfil de competência de vocês, se foi cabível ou não, se esse tipo de ação se a EJ de vocês busca no perfil de competência esse tipo de ação ou não. Mas é muito importante, pessoal, que sempre se busque o contexto, a ação e o resultado das respostas. Eu acho que um grande dever do entrevistador é justamente buscar isso aqui no candidato. Se vocês chegam com dúvida depois, na hora de avaliar, falar, então, eu não sei como é que ele agiu nessa situação, enfim, não sei, foi realmente falha do entrevistador, do avaliador. Tentem buscar o máximo. Se vocês tentaram, o candidato não fala, perfeito, pelo menos vocês tentaram, nunca desistam do candidato, de maneira alguma. Sempre tentem puxar deles. Outra dúvida muito recorrente como função do entrevistador é assim, às vezes eu me sento de frente com um candidato e aí eu pergunto para ele uma determinada situação e ele nunca lembra para me falar. Ajudem o candidato. De fato, às vezes as pessoas não lembram. A gente já entrevistou inúmeras pessoas que travavam na hora de uma pergunta. Mas é assim, é de fato acalmar o candidato. Então pergunte para ele assim, não, uma situação de fato que você tinha duas opções e você tinha que escolher uma, como é que você fez essa escolha e tudo mais. Aí você começa assim, mas não tem nada na sua família que tenha acontecido? Talvez duas opções de compra, por exemplo, você, enfim, precisava comprar um computador, sei lá, precisava comprar alguma coisa, e você tinha duas opções, como que você escolheu a melhor? Ou na escola mesmo, quando você fazia ensino médio, como não tem nenhuma... Tentem puxar o tempo todo. Se vocês tentaram de todas as formas e não aconteceu, tentem deixar a pergunta para o final. Se mesmo assim não deu certo, enfim, vivência certamente esse candidato tinha. É muito importante que o candidato talvez tivesse se conhecido melhor antes de fazer a entrevista então com vocês. Então, para que não ocorram erros, sempre tentem buscar o contexto, ação e resultado. É um dever e é um direito até do entrevistador buscar os porquês na hora daquele candidato. Então não travem, não virem robôs na hora de fazer uma entrevista. Conte uma situação e tal, tá, mas eu não entendi muito bem. Calma, você fez isso? E vai dialogando com o candidato. É esse o objetivo da entrevista. É o único momento cara a cara em que ele tem com você de falar sobre o que ele fez até então. Avaliação da entrevista. Como que deve acontecer? Assim como a gente falou sobre a avaliação da dinâmica. Tempo da entrevista. Hoje em dia, a nossa entrevista, elas duram cerca de 25 minutos. Mas o que a gente fala para vocês é assim, deixem sempre uma folga na entrevista. Algumas entrevistas que a gente fez duraram 10 minutos, porque o candidato não tinha muito o que falar, também não se esforçou muito na hora da entrevista. Outras entrevistas precisaram durar 35 minutos, passando 10 dos 25 minutos que a gente esperava. Porque selecionar as pessoas para trabalhar na EJ é uma coisa muito crítica. São pessoas que não vão receber para isso, enfim, para trabalhar, elas recebem conhecimento em troca, recebem desafios e tudo mais. E escolher as pessoas que vão trabalhar com você, que vão trabalhar com você ou quando você sair é muito crítico. Então é muito importante que vocês tenham uma folga no tempo de entrevista. Por exemplo, deixar 5 minutos para fazer uma entrevista não dá para conhecer uma pessoa que você vai trabalhar às vezes 3 anos no EJ, 4 anos no EJ em 5 minutos. Selecionar uma pessoa em 5 minutos. Então, às vezes, fazer mais dias de dinâmica seja mais ideal do que realmente fazer, enfim, ficar atropelando as coisas. A avaliação também é sugerido que seja feita no mesmo dia, para que as informações não se percam. As anotações também vocês fazem da mesma forma como na dinâmica, o que a pessoa diz e tudo mais.
a gente costuma deixar no nosso duas pessoas entrevistando e uma atrás normalmente anotando, para não intimidar muito o candidato, porque inclusive o terceiro tópico, cuidado para não assustar o candidato, porque às vezes muitas pessoas na sala, a gente já assistiu, já soube de processos seletivos com 12 pessoas sentadas na frente do candidato, interrogando ela, isso é absurdamente assustador. No dia a dia daquela pessoa na EJ, ela não vai trabalhar com 12 pessoas perguntando as coisas para ela, então é um pouco crítico, não convém assustar o candidato. Acaba tirando até um pouco dessa questão do processo seletivo ser saudável e selecionar as melhores pessoas. Quebra-gelo é muito importante também. A pessoa chega na entrevista um pouco travada, então pergunte para ela, e aí, o que você tem achado do processo seletivo? Tudo em ordem? Pode se sentar, fica à vontade. Se vocês fazem um happy hour nessa entrevista, pergunta para ela o que ela achou do happy hour, pergunta alguma coisa que tenha acontecido na faculdade, você viu tal coisa, para dar uma acalmada nela e sempre ressalta, essa é uma oportunidade realmente de conhecer um pouco melhor. Anota-se falas também, assim como a gente fez na dinâmica, que é o que leva a gente a enxergar os comportamentos. E não se esquecer nunca da premissa, que o comportamento passado prediz o comportamento futuro. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela fala que numa feira de ciência da escola, ela teve que, enfim, na hora de fazer uma venda de um determinado produto, enfiar os produtos embaixo do braço, muito possivelmente, quando algumas coisas apertarem na EJ, ela vai se comprometer também e não vai ter dificuldade em, enfim, se comprometer em resolver o problema, assim como ela fez numa situação passada. A régua de avaliação é a mesma, então vocês pegam um perfil de competência lá e vão avaliar com base na entrevista. Então, fulano apresentou comprometimento, apresentou respeito, aí vocês pegam os comportamentos e vão destrinchando e vão avaliando com 1, 2, 3, 4 e 5. Mesma coisa, apresentou um dos comportamentos de uma das competências, por mais que tenham 3 comportamentos elencados, é uma contra-evidência, vocês realmente não buscam isso na EJ, sejam firmes em relação a isso, então essa pessoa está desclassificada. Vou falar um pouquinho só sobre o case e a prova, que no nosso caso é a primeira etapa. A gente não tira, só para vocês saberem, a gente não tira por currículo, tá? Porque a gente acredita que as pessoas elas vão desenvolver o conhecimento lá. Então, às vezes, algum deles tem 3 páginas de currículo quando entrega, e às vezes alguns têm uma página de currículo falando que fez ensino médio e um esporte, por exemplo. A gente usa só o currículo para fazer a entrevista. A gente faz uma pergunta do tipo assim: eu vi aqui que você fez ensino médio em tal lugar, fez natação em tal lugar. Enfim, pode ser dessas experiências ou de alguma outra. Fala pra gente por que vai ser importante para a produção júnior essa situação. Então a gente usa um pouco para entrevista, mas nunca que seja eliminatória. Se o currículo de um candidato tem 20 páginas e o outro tem meia folha, para a gente é indiferente. O que importa é como ele vai se apresentar no processo seletivo como um todo. A questão do case na prova. Nós, produção júnior, costumeiramente colocamos uma pergunta de como a pessoa se sai com o cliente e como ela se sai em pensamento analítico. Então, normalmente, a gente sempre faz uma pergunta, ou um guesstimating ou um market sizing, que é, por exemplo, estime o número de jornais Folha de São Paulo vendidos no estado em um ano, por exemplo. E a pessoa tem que desenvolver uma conta só para a gente ver como que ela se organiza, como que ela tem um pensamento analítico. A gente coloca aqui, deve-se ter cautela com quais competências deseja avaliar no case na prova. Por exemplo, às vezes as perguntas que você coloca numa prova, elas não dão margem, por exemplo, para você avaliar respeito. E no seu perfil de competências, por exemplo, tem respeito. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta desse tipo, o número de jornais vendidos no estado em um ano, por exemplo, não tem como você pegar uma pergunta dessa e avaliar respeito por uma prova dessa. Então é muito importante que vocês vejam no perfil de competências, por exemplo, tem 6 competências. Na prova que a gente fez, a gente vai conseguir avaliar 4. Perfeito, então avalie os 4. Os outros 2 não avalia naquele momento. A média, então, vai ser tirada com base nesses 4 para depois chegar numa média final, por exemplo. Tamanho da prova, é muito importante ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, a gente deixa 2 horas de prova para o candidato, e se a gente acaba colocando muita pergunta, ele acaba não se atentando, não conseguindo desenvolver muito bem nenhuma delas, e a gente, enfim, não consegue avaliar, não consegue ter esse processo seletivo saudável, que é como a gente chama, e equidade também, que vale como valia para a dinâmica. Não importa se o candidato está na 3ª graduação, tentando entrar agora naquela empresa júnior,
ou se ele acabou de ser do ensino médio e está, enfim, no processo seletivo agora. A prova tem que ter o mesmo nível de dificuldade para todo mundo, tá? Como avaliar a motivação? Eu trouxe isso agora no final porque era uma dúvida muito grande que a gente tinha dentro da produção júnior, que é como de fato captar candidatos que queiram entrar na empresa júnior. A gente tem mais ou menos 110 inscritos, são muitos inscritos, e às vezes o pessoal às vezes vai prestando e vai conseguindo passar, tal, chega às vezes é aprovado, mas não estava tão motivado a entrar. Entrou por um nome no currículo, entrou porque a graduação pedia 40 horas complementares e a gente dá tantas horas, enfim. A sugestão que a gente tem, e até depois de uma discussão com a Companhia de Talentos, e eles sugeriram que a gente faça uma pré-tarefa, que foi o que a gente fez esse ano, colocando no lugar do quebra-gelo na dinâmica. Esse ano, por exemplo, foi pedido para o candidato levar, com uma semana de antecedência, um objeto que melhor representasse ele e por quê que esse objeto melhor representa ele naquele momento. Então, você consegue pegar, por exemplo, aqueles candidatos que se prepararam uma semana. Por exemplo, a gente teve candidato que levou um saco de farinha de trigo e dizia que, por três motivos, aquele saco de farinha de trigo, enfim, representava ele. Um dos motivos era que quando você une com ovos, com chocolate, etc., aquilo forma um bolo. Portanto, o trabalho em equipe é sempre muito importante para ele. Outro porque o trigo tem todo um trabalho para ser colhido, plantado, etc., até ser empacotado. E ele tem toda uma história até ter chegado ali naquele momento do processo seletivo. Então ele pensou durante muito tempo para conseguir levar. Ficou muito evidente, muito claro nele um preparo muito forte para aquela pré-tarefa. Quer dizer, ele teve uma motivação de desenvolver uma boa apresentação para levar para a gente. Diferente, por exemplo, do candidato que lá na hora tirou um lápis do estojo e só soube falar pra gente assim, eu acho que o lápis me representa porque hoje eu estou na faculdade. Poxa, você mandou pro candidato há uma semana atrás que ele levasse uma pré-tarefa e o que ele conseguiu levar para vocês, pensando, enfim, estando em casa durante uma semana, passando por N lugares durante uma semana, ele conseguiu tirar um lápis do estojo na hora e fazer um comentário desse. Assim como também a gente teve gente que tirou uma caneta do estojo, mas o preparo daquela pessoa era muito notório. A pessoa relacionava com a história da vida dela, etc., a caneta, que ela só teve até então, só teve uma vida acadêmica, etc., e tudo mais, que também foi muito bem pontuado. E aí vocês vão elaborar uma régua para essa pré-tarefa. Se, por exemplo, de vocês foi levar um discurso falando por que aquele objeto representa e levar um objeto, então vocês coloquem lá, o candidato vai ser pontuado com nota 1 se ele não conseguir relacionar ou não levar o objeto. Com nota 2 se ele só comentar e não levar o objeto. Enfim, aí vocês criam com base na pré-tarefa que vocês fizerem. A gente não colocou como eliminatória a pré-tarefa. Então, se o candidato tomasse 1, por exemplo, perfeito, ele tomou 1. Ele só vai cair no ranking, porque a gente considerava isso na média final. Mas não que fosse eliminar o candidato. Mas é uma nota que também ajuda e a gente consegue ver depois, por exemplo, os candidatos que tomaram 5. Muitos dos que foram aprovados nesse último nosso processo seletivo foram candidatos muito bem pontuados em motivação e, de fato, até então, com o trabalho assistido, que eles tiveram até agora em fase de imersão, com fase em projetos iniciais e tudo mais, de fato, eles se mostraram muito bem engajados. Então, o que já é um indicativo de que essa pré-tarefa ela deu certo. Outras sugestões de pré-tarefa, além de levar um objeto relacionado com a sua vida atual, se descreva como uma bula de remédio, traga sei lá, um CD que te represente, ou uma foto que te represente, tudo mais. O candidato, enfim, o que a gente quer ver é se realmente ele se preparou, se ele realmente está afim de entrar na EJ. Se ele tiver afim, ele vai pensar muito bem na pré-tarefa e trazer uma coisa muito bem consolidada, muito bem escrita para vocês. Basicamente era isso que eu trouxe para comentar com vocês. Eu vou deixar aberto para perguntas agora, já estou recebendo algumas delas aqui. Aqui tem o meu contato, tem também o contato da Bruna, que é a sucessora agora na diretoria de gestão de pessoas. Podem escrever para ela, ela responde também, eu também respondo aqui para vocês pelo Gmail. Uma primeira pergunta que chegou aqui foi: eu gostaria de saber como a EJ de vocês se organiza para a dinâmica, para anotarem tudo e não perder nenhum comportamento dos candidatos, pois penso que essa etapa deve ser muito corrida. De fato, a etapa da dinâmica ela é um pouco corrida na hora, no momento ali da dinâmica.
A gente tem uma pessoa responsável pela sala, que é o dono de sala, que normalmente é o diretor do processo seletivo. E depois a gente tem dois avaliadores por mesa. Que no caso, então, como a gente tem quatro mesas, quatro grupos, a gente tem 8 avaliadores. E conforme a gente vai liberando a próxima pergunta e a outra, enfim, esses candidatos vão rodando. Então, de 10 em 10 minutos, conforme libera a, a próxima pergunta, eles vão trocando de mesa. É assim que a gente faz para coletar. Cada um fica aproximadamente 10 minutos em cada uma das mesas, para conseguir coletar, ter a oportunidade de coletar sobre todo mundo. É assim que a gente se organiza. E a gente sempre tenta deixar tudo já em ordem com muita antecedência. Então, tudo já impresso, tudo já cortado, o slide já pronto, e o pessoal, os avaliadores já leem com antecedência o case antes de começar, enfim, não ter nenhum problema. Outra coisa que é importante dizer, os 8 avaliadores que estão ali anotando sobre os candidatos, eles não tiram dúvida dos candidatos no decorrer do processo seletivo. Eles chamam o dono de sala para ir lá tirar. Justamente para a gente não ter problemas do tipo, uma informação foi dada para essa mesa que não foi dada para outra, por exemplo. Para manter a equidade no processo inteiro. É assim que a gente faz. Só mais uma sugestão em relação à dinâmica é que na hora que vocês, tanto a dinâmica quanto a entrevista, tá? Na hora que vocês forem anotar tudo aquilo que vocês estão assistindo, os comportamentos do pessoal, esqueçam do perfil de competências, esqueçam totalmente, né? Nem levem ele com vocês na hora dessa avaliação. Vocês vão simplesmente assistir o que o pessoal está fazendo e anotar com vocês. Então, se apresentou respeito, o que a gente busca, se apresentou criatividade, são outros 500. Na hora de avaliar, que vocês vão abrir o perfil de competências e ver, olha, fulano falou isso, 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 e se encaixa bem em criatividade. Não tentem em nenhum momento ficar encaixando, olha, fulano disse isso, entre aspas, e colocar do lado, criatividade, que a gente está buscando. Enfim, fica meio problemático. Espero ter conseguido responder a sua pergunta. Tem mais perguntas chegando aqui, estou só esperando o Eduardo me mandar. Oi, Pablo, oi, oi. não, só explicar para o pessoal que o Pablo está no Hangout, então a gente está repassando as perguntas do comentário para ele. E recebi uma no Facebook também, então a gente vai repassando para ele conseguir responder tudo, ok? Eu vou perguntar uma segunda pergunta aqui para o Pablo, que veio no comentário, que é, nas anotações, tanto para a entrevista quanto na etapa da dinâmica de grupo, vocês anotam tudo ou filtram de acordo com as competências que elegeram para esse processo seletivo? Então, foi justamente isso, isso que eu comentei agora no finalzinho. Anotem tudo, tudo mesmo. Por exemplo, a gente não busca criatividade nos candidatos. Paciência, se tudo que ele fez naquele momento foi dar ideias, ou uma das coisas que ele fez foi dar ideia, anote lá, deu a ideia tal, sugeriu tal coisa, mas anotem tudo. Jamais se foquem no perfil de competências. Esqueçam na hora das anotações da entrevista, na hora da dinâmica, o perfil de competências. Simplesmente deletem ele da cabeça de vocês. Na hora de avaliar, que vocês vão lá e pegar o perfil de competências. E aí vocês comecem lá. Poxa, reagiu positivamente fora dos demais, que é um comportamento que a gente busca, por exemplo, para respeito. Então, aí a gente. Aí então vocês começam a buscar nas anotações se ele fez aquilo ou não fez. Mas, enfim, desprezem totalmente na hora de avaliar, na hora de anotar. Esqueçam isso, só na hora de avaliar, que aí vocês começam a atrelar cada uma das anotações com as competências. Próxima pergunta. Legal. Outra pergunta que veio agora, não só do ponto de vista de quem avalia, mas também do candidato. Como agir diante de um candidato inconveniente no grupo? E para quem avalia, como avaliar o candidato que foi prejudicado por essa situação? Tá. Olha, como lidar e como avaliar? Como lidar é assim, às vezes não é tão ruim ter um candidato, por exemplo, inoportuno ali naquele momento. Por quê? Porque pode mostrar até uma situação, às vezes você pode dar a sorte de cair num grupo desse, por exemplo. Porque você pode lidar muito bem com a situação, com pessoas que não vão de encontro àquilo que você esperava, ou que de fato acabam sendo muito inconvenientes no decorrer do processo seletivo. Como lidar então? Você vai ter que ter jogo de cintura.
Por quê? Porque para todas as EJs, inclusive quando você avalia, você nunca vai lidar só com pessoas legais, com clientes legais, com membros legais, com situações boas. Às vezes, pegar um grupo assim que você vê uma pessoa que é bastante inconveniente, mas não seja tão ruim, porque você consegue ver como as pessoas estão se saindo em relação àquela pessoa. Você, então, para lidar, vamos supor que você esteja ali numa roda de dinâmica. Você vai ter que lidar com ela muito bem, para não ser mal avaliado, porque você vai ser avaliado com aquelas pessoas que você está ali. Você pode, às vezes, dar sorte de cair num grupo em que todo mundo, enfim, se saia muito bem, ou você pode cair num grupo em que ninguém fale, só você fala e tudo mais, aí você acaba sustentando o grupo inteiro. E é ruim sustentar um grupo inteiro quando uma equipe inteira não vai para frente? Na verdade, pode não ser, pode mostrar um comprometimento, uma proatividade da sua parte para desenvolver uma tarefa quando as coisas não estão indo muito bem. Como avaliar? Mesma situação. Vocês avaliam pela ótica de, nossa, naquele tipo de circunstância, com pessoas inconvenientes, com pessoas que, enfim, são, bem entre aspas, um pouco chatas e tudo mais, como que os candidatos sobressaem? Eles tiveram jogo de cintura? Porque vale para a gente colocar um candidato, um aprovado, sem jogo de cintura, em contato com um cliente que vai ser inconveniente e tudo mais? Aí fica a pergunta, às vezes não, porque se num primeiro momento essa pessoa acabar tendo um desvio de conduta sempre que uma pessoa for um inconveniente, fica complicado às vezes para a EJ. Então são essas duas óticas de como lidar e como avaliar. Legal. Só ver se tem mais perguntas, que eu acho que era só isso. Confirmar aqui com a Gabi também, que está no Hangout, e já vejo para vocês, senão a gente já encerra. Mais alguma coisa? Bom, pelo visto aqui, é o que a gente tem nos comentários. Acho que já dá para a gente encerrar, então, o treinamento. Tudo bem, o pessoal fica com o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, fiquem à vontade. Bom, então, em nome da FEGES, eu queria agradecer muito a disponibilidade do Pablo Eu que agradeço. de, de passar esse conhecimento para nós, né, já que é um programa aí novo, né, que a FEGES está fazendo a partir desse ano. Então, a gente espera que o conhecimento que a gente gera por meio das pessoas que já estão em maior contato com a gente da federação, seja útil, principalmente aquelas EJs que fazem parte do MEG não federado. Então, Pablo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você transmitir esse conhecimento. Esperamos que seja útil para todas as EJs aí que assistiram. E por esses dias da semana, a gente vai rodar um feedback para vocês avaliarem, para a gente aprimorar sempre o processo. Beleza? Eu agradeço muito, agradeço em nome da Produção Júnior a atenção de todos vocês. Estou disponível para qualquer dúvida, a Bruna também está. Enfim, espero ter ajudado vocês no trabalho aí. Boa sorte para todas as EJs. Mais uma vez, obrigado a FEGES, obrigado a oportunidade. Obrigado, Pablo. Então, valeu, pessoal, todos que assistiram, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.